Boa noite a todos. Iniciamos agora a nossa reunião propriamente dita. Rezamos os nossos mistérios da Divina Misericórdia. Já pedimos a Jesus que acolha todos os nossos pedidos e que Ele venha estar também conosco, cada um de nós em nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria agora de que nós pudéssemos receber os nossos convidados, que é o Padre Dileno e a Nilceia. Então, eu peço a todos que dediquemos uma Ave Maria para eles que vão estar fazendo a nossa formação. O Padre Dileno, a Nilceia, a Vera de Porto Alegre, o Claudinei, que vão estar fazendo também as partilhas. Que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, estenda seu manto sobre todos nós e possa aceitar o nosso carinho por cada um deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Padre Dileno, que maravilha poder contar com o Senhor, poder estar conosco aqui, Padre Dileno. Seja muito bem-vindo. As suas primeiras palavras, a sua apresentação, eu acho que todos já conhecem, não? Mas uma apresentação. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Acabei de entrar no... Mas já estou... Boa noite, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Amém. Nesta noite para falarmos do tema Falar ao Mundo da Minha Misericórdia. Eu sou o Padre Dileno, sou da Diocese de Ponta de Pedras, aqui no Pará. Atualmente eu sou o cura da Catedral e também sou diretor espiritual da Divina Misericórdia na Diocese. Estamos aqui para falar de Jesus misericordioso, para fazermos essa partilha desta noite, esse momento do nosso encontro, podermos estarmos como esta grande família da Divina Misericórdia, para podermos também sermos esses irmãos e irmãs que falam da Divina Misericórdia ao mundo inteiro, assim como foi Santa Faustina. E o tema de hoje, Falar ao Mundo da Minha Misericórdia, faz o que estiver a teu alcance pela divulgação do culto da Minha Misericórdia. Santa Faustina, eu tenho a impressão que ela não imaginava que os seus escritos espirituais fossem alcançar o mundo inteiro, através do diário. Ela não falou através dos meios de comunicação da sua época, mas ela falou através da sua escrita. E talvez ela pensasse ali, quando ela escrevia, usando a sua caneta, seus cadernos, né, que fosse ficar ali mesmo, não. Saiu do diário de Santa Faustina, dos seus cadernos, né, aqueles cadernos escritos à mão mesmo, para todo mundo. E hoje, graças a Deus, o diário é traduzido em diversas línguas, né? Todas as pessoas podem ter acesso ao diário de Santa Faustina. Deus seja louvado por isso, né? De estar contribuindo com o pedido que Jesus fez a Santa Faustina. Fala ao mundo da minha misericórdia. Ela falou e continua falando para nós através desse diário que ela escreveu, dos seus escritos espirituais. Então, estamos aqui. Só temos que agradecer a Deus por este momento de encontro, de podermos também dar nossa contribuição, eu e você que estamos acompanhando, de falarmos também com as palavras de Jesus também para o mundo inteiro. Se apresenta e vamos começar a nossa leitura. Pode se apresentar, Nilceia. Obrigada. Eu sou Nilceia, sou coordenadora do Apostolado Eucarístico da Divina Misericórdia de Paissandu, no Paraná, pertinho de Maringá, da Arquidiocese de Maringá. Bem? Então, fala ao mundo da minha misericórdia.
Faz o que está ao teu alcance pela divulgação do culto da minha misericórdia. Diário 1074. Na Sagrada Escritura, em Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18, Jesus faz o convite à proclamação do reino de Deus ao mundo inteiro. A salvação virá através da crença e, em nome de Jesus, expulsarão demônios, dominarão novas línguas, terão livramento do mal e efetivarão a cura dos doentes. Em Mateus, capítulo 24, de 4 a 14, Jesus alerta seus discípulos sobre a vinda de falsos profetas, de guerras, fome, peste e terremotos, e confirma que tudo isto que será o começo das dores, que ao proclamar o reino de Deus, eles serão perseguidos, odiados, traídos. Muitos desistirão pelo caminho, mas o que perseverar será salvo. Para testemunho, o evangelho será proclamado por todo o mundo. Em Atos 1, 8, Jesus explica aos discípulos que o poder é reservado a Deus, mas que pela ação do Espírito Santo receberão força e serão suas testemunhas por todos os povos da terra. Muito bem. Esses 3 primeiros versículos da Sagrada Escritura, capítulo, tanto Marcos, capítulo 16, Mateus, também Atos dos Apóstolos. Jesus, antes de subir aos céus, na sua ascensão, ele envia os discípulos. E ele envia os discípulos para pregar. Aqui a leitura está a explicação, mas aqui no nosso livrinho, da A Misericórdia em Obras e no Amor da Eucaristia, o 2º volume, Jesus envia os discípulos para o mundo inteiro para pregar o evangelho a toda criatura. E uma condição que é importante, vamos nos prender primeiro aqui na Sagrada Escritura, né? A questão do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. E para eu receber o batismo, eu preciso crer. E quem é que pede o batismo para a família, para os filhos, no caso, é o pai e a mãe que já creem. Então, se nós cremos, nós pedimos a graça do sacramento. E depois, Jesus, em Mateus 24, ele pede que nós tenhamos cuidado para que ninguém nos engane, porque muitos virão em nome de Jesus, né? Devemos ter cuidado com o quê? Com as falsas doutrinas que estão espalhadas por aí. Mas isso foi só no início da igreja primitiva, que aconteceram diversos concílios. Quando nós vemos a história da igreja, muitos concílios aconteceram também para afirmar um dogma de fé, uma doutrina da igreja, mas também muitos concílios aconteceram por causa das heresias que aconteciam, né? E hoje em dia nós devemos ter muito cuidado em relação a isso, né? Nós temos as redes sociais à nossa disposição, tem muitos pregadores por aí, e nem todos seguem aquilo que a igreja ensina. Seja pelo Instagram, Facebook, todos os tipos de rede social, tem muitos irmãos, às vezes pessoas da nossa igreja também, né, que pregam uma doutrina diferente. Uma doutrina que não condiz com as verdades católicas, com aquilo que nós recebemos por tradição da igreja. E devemos ter cuidado. E às vezes, o que é que nós dizemos? Ah, mas é o padre fulano. Só que às vezes aquele padre também ele não precisa ler um pouco mais o catecismo, estudar os documentos da igreja. Então, a gente deve estar atento para isso. Jesus fala em Mateus 24, de 4 a 14, o 2º texto, que muitos virão em seu nome, anunciando as coisas, e é necessária atenção, tá? E, principalmente, quando se fala, você já deve ter visto aí por grupos também, quando as pessoas falam mal da Divina Misericórdia, né? A proibição de 1959, quando foi proibido o culto à Divina Misericórdia, tem pessoas que usam até hoje isso para não aceitar a devoção à Divina Misericórdia, né? Estou de até comentar com uma pessoa, a pessoa está pregando isso, mas no final de tudo ela vai prestar conta, porque a gente para falar de algo, a gente precisa conhecer. Mas foi isso, e como é hoje? Isso foi no passado. E como foi hoje? Como aconteceu todo o processo? E também Jesus, em Atos, capítulo 1, versículo 8, não nos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai reservou o seu poder, mas o Espírito Santo
descerá sobre vós e lhe dará força. Serei então minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e todos os confins da terra. E essas testemunhas que Jesus fala nos Atos dos Apóstolos, no momento da sua ascensão aos céus, nós também somos essas testemunhas, porque nós fomos batizados. Nós somos seguidores de Jesus. E nós continuamos a missão de Jesus. A igreja continua através de nós, de cada um de nós, eu como sacerdote, vocês como leigos, pessoas consagradas. Então, a missão da igreja continua. E nós continuamos pregando o evangelho, os ensinamentos de Cristo. Não ficou somente no passado, não foi uma missão somente para os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, não. A missão que Jesus disse antes de subir aos céus é para cada um de nós. A missão continua. E depende de nós também assumirmos o nosso compromisso de cristãos batizados. Eu sou batizado, eu devo continuar proclamando a palavra de Deus. Eu preciso continuar anunciando. E hoje, irmãos e irmãs, nós temos meios que favorecem muito isso. Nós temos meios eficazes que nós podemos alcançar, que muitos irmãos nossos no passado não tiveram essa oportunidade, tinha que ser ali, né, para sair pregar realmente. Jesus ia pregando pessoalmente. E hoje nós temos esses meios. Cada um de nós está, talvez, em um estado diferente, cidade diferente, mas nós estamos nos encontrando neste momento aqui. Os meios de comunicação favorecem, nós devemos utilizar esses meios como fonte. Nós não devemos ficar compartilhando coisas, notícias ruins, briga de político, violência. Não, nós precisamos compartilhar aquilo que é sagrado. A nossa sociedade precisa ser evangelizada ainda hoje. As pessoas dizem que o Brasil é um país cristão, mas o Brasil precisa ser evangelizado. Nem todo cristão cumpre com a sua missão. Nem todo cristão está sendo fiel ao seu chamado, ao sacramento que recebeu. Então, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Às vezes, uma imagem que você compartilha, você está evangelizando. Às vezes, uma foto que você tira, uma foto de Nossa Senhora, de Jesus, seja dos santos, você está evangelizando. Então, podemos utilizar esses meios para continuarmos a missão de Jesus. Ir ao mundo inteiro e proclamar o evangelho a todas as criaturas. Então, vamos continuar com a leitura do Catecismo da nossa Igreja. No Catecismo, no parágrafo 888, o dever maior dos bispos e presbíteros é anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens. Pela autoridade de Cristo, eles são os arautos da fé, doutores autênticos da fé apostólica. No parágrafo 785, também cabe ao povo anunciar o reino de Deus e dar testemunho pela fé quando a ele adere fielmente. No parágrafo 900, pelo batismo e confirmação, quer individualmente ou em grupo, os fiéis têm o dever de trabalhar para a divulgação da mensagem da salvação divina a todos os homens e por toda a terra. Isto torna-se urgente quando são os únicos responsáveis em dar ao povo o conhecimento de Cristo e do Evangelho. Então, vamos aqui. Primeiramente, no parágrafo 888, aqueles que são podemos dizer assim, para que possa funcionar tudo, são os bispos e os presbíteros e seus cooperadores, os diáconos permanentes, os diáconos transitórios, os irmãos e as irmãs de vida consagrada, sacerdotes, os freis, assim que muitas vezes nós chamamos, as irmãs, né? E eles são aqueles que estão ali na frente, seja o bispo na diocese, ele tem a função, a pregação principal é do bispo, os sacerdotes também nas paróquias, por isso que cada paróquia tem um sacerdote ali responsável, que ele tem a missão de fazer ecoar a palavra de Deus, deve anunciar o evangelho a todos os homens, né? São chamados assim arautos da fé, conforme o catecismo nos coloca. E depois, o povo santo de Deus que participa da função profética de Cristo. Então, a função de anunciar, ela se estende. Não fica somente
para os bispos, para sacerdotes, diáconos, para aqueles que receberam o sacramento da ordem, mas ela se estende para todos os fiéis. E quem são esses? São vocês. São aqueles irmãos e irmãs que receberam o sacramento do batismo na igreja e assumiram esse compromisso. Vocês que são apóstolos da Divina Misericórdia. E o Catecismo no número 900 diz, porque como todos os fiéis são por Deus encarregados do apostolado em virtude do batismo e da confirmação. Os leigos têm o dever e gozam do direito, individualmente ou agrupado em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens. Então, todos nós temos a função, seja quem é consagrado, quem recebeu o sacramento da ordem, vocês. E vocês têm a graça, muitos de vocês aqui trabalham em outros lugares, têm acesso às pessoas, às vezes pessoas de outras religiões, pessoas de outras denominações que não são cristãs, e muitas vezes o padre, o bispo, nós ficamos assim muito mais no nosso meio, no nosso ambiente. Nós convivemos com pessoas que são católicos também, né? Agora, vocês têm uma missão, a vocação do leigo, a missão do leigo tem uma missão muito mais extensiva, porque vocês têm contatos direto com outras pessoas que creem em Jesus, aqueles que não creem, e aquelas pessoas que foram batizados, mas que não vivem a sua fé. E qual é a função de cada um de vocês também? Vocês são encarregados de anunciar o evangelho. Mas, às vezes, as pessoas não querem escutar a nossa pregação. Tem pessoas que não estão interessadas. Você pegar ali a Sagrada Escritura no seu trabalho. Poucos grupos, instituições rezam quando inicia o trabalho. Poucas pessoas fazem oração, de se reunir. Não, vamos fazer um momento de oração aqui na nossa sala, no nosso ambiente de trabalho. E tem pessoas que não fazem isso. Cada um por si, cada um chega ali, às vezes sala individual. Mas vocês podem testemunharem. Porque se eles sabem que vocês são a paróquia onde vocês exercem a missão pastoral, sabem que vocês são engajados na igreja, sabem que vocês são da Divina Misericórdia, muitos fazem também obras de misericórdia corporal, mas se você lá no seu ambiente de trabalho, você só conversa em moralidade, você não dá o bom testemunho, às vezes a pessoa, e nós precisamos testemunhar Jesus em qualquer lugar, né? Seja no ambiente, na nossa casa, principalmente, porque você tem filhos, você tem netos, você tem pessoas que na sua casa que não acreditam em Deus, tem pessoas de outra religião, isso é muito comum hoje no Brasil, e você tem naqueles lugares que você vai, que você frequenta, às vezes no jogo de futebol, às vezes no clube ali que você frequenta. Então lá você também precisa estar dizendo que você é um cristão, que você é diferente também, né? Que você é aquele que está ali. O seu comportamento vai dizer muito bem para as pessoas quem você é. Às vezes você não precisa estar com o evangelho na mão, falando. Às vezes nós andamos nas ruas, nas grandes cidades, tem algum irmão ali pregando, gritando, mas o mais importante de tudo é que você possa testemunhar. O teu comportamento dirá que se você é discípulo ou não de Jesus. Os primeiros cristãos eram reconhecidos também por isso. Vejam como eles se amavam. E às vezes nem sempre nós damos um bom testemunho, pela falta de amor para com o irmão. Olha como são os cristãos. Tantas pessoas falam isso, então nós precisamos testemunhar, né? A missão não é só do bispo. Dar bom testemunho não é só o pároco da sua paróquia, o seu vigário, né? Eles precisam dar bom testemunho, mas você também. Porque senão nós jogamos, né, colocamos no lixo aquilo que nós aprendemos, os ensinamentos da própria igreja. E a igreja precisa de homens e mulheres que possam testemunhar. E a igreja precisa de você, principalmente nos tempos atuais. Às vezes nós brigamos. Às vezes brigamos por causa de política, por causa de candidato. Tem tantos grupos por aí, pessoas brigam por causa do partido A, B. E o cristão não deve brigar. Se é um grupo de oração, tá? E a gente deve ter muito critério, né, em relação aos nossos grupos de WhatsApp, não sei o que mais, porque às vezes nós damos contra-testemunho, até mesmo dentro dos nossos grupos, nas redes sociais.
Às vezes ficamos discutindo, colocando a nossa posição, e às vezes eu colocar a posição em determinado momento não vai adiantar nada, não vai convencer. Às vezes eu tento rebater ali, mas não adianta. Nós precisamos saber o momento certo de falar e também o momento certo de calar. O momento certo de testemunhar Jesus e o momento certo também de silenciar. Precisamos ter prudência, irmãos e irmãs. A prudência também vai nos ajudando. Vai nos ajudando muito, porque senão, em vez de nós chamarmos as pessoas para a igreja, para que as pessoas possam fazer experiência, que muitos de nós já fizemos, acontece ao contrário. Acontece totalmente ao contrário. Muitos de vocês, eu acredito aí, que têm filhos de pessoas em outra religião. Sua opção, a pessoa faz a sua opção. Então, dê mais testemunho na sua casa. Você que tem seu marido que ele não vai na igreja, então seja uma pessoa mais amável. Volte da igreja com o coração, com a força do Espírito Santo, para você chegar lá sorridente, não chegar na casa brigando. E o inimigo vai sempre nos tentar. Para a pessoa, termina a missa, você já se estressa com algo ali, alguém que fala alguma coisa, ou antes da missa, para a pessoa não participar da missa em estado de graça. Então, tenhamos cuidado com a nossa ação, com o nosso pensamento. Eu preciso testemunhar. Mais pessoas precisam conhecer Jesus. Tenhamos cautela em tudo. Vamos continuar a leitura, passando para o Diário de Santa Faustina. Diário de Santa Faustina, Diário 50 e Diário 177. Jesus pede a Faustina que fale da sua misericórdia aos sacerdotes, para que eles anunciem as almas pecadoras e que quer derramá-las sobre eles, que as almas acreditem em sua misericórdia e não tenham medo. Diário 998. Faz tudo o que estiver ao seu alcance pela obra da minha misericórdia, que ela seja louvada. Estou dando à humanidade a última tábua de salvação, isto é, o refúgio na minha misericórdia. Vamos fazer uma pausa nesses 3 parágrafos. Esse número 50, aí está a forma explicativa, mas o número 50 diz que Jesus pede a Santa Faustina: desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para as almas pecadoras. E por que Jesus começa pedindo para Santa Faustina para pedir para os sacerdotes? Porque o primeiro anúncio deve partir daquele que é a cabeça, aquele que é o responsável. O padre na paróquia, ele deve ter a possibilidade de começar anunciando, né? Até para que os outros fiéis também possam acreditar. É igual aviso na paróquia. Se o padre dá o aviso é uma coisa, se é uma outra pessoa que dá aviso, as pessoas já não dão muita atenção. Então é necessário que o sacerdote possa anunciar a misericórdia. Para quem é destinado esse anúncio da misericórdia? Primeiramente, para todos, mas principalmente para as almas pecadoras, que fala aqui no diário. Mas por que falar da misericórdia? Porque muitas pessoas têm medo. Jesus continua falando para Santa Faustina que o pecador não tenha medo de aproximar-se de mim. E por que as pessoas têm medo de se aproximar-se de Jesus? Porque muitas vezes nós devemos apresentar a doutrina da igreja, mas precisamos também, ao mesmo tempo, hoje o Evangelho falava sobre a questão da vigilância, que aquele que recebe muito será chicoteado muitas vezes. E isso é verdade. Aquele que recebe pouco será chicoteado poucas vezes. Mas nós devemos apresentar também que Jesus é misericordioso. Jesus deseja que as almas possam se aproximar dele. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, ele vai nos transformando. É essa experiência que o pecador precisa fazer. E o convite principal deve partir de quem? Do sacerdote. E depois, no 177, Jesus continua dizendo para Santa Faustina: minha filha, fala ao sacerdote dessa minha insondável misericórdia. Mas por que falar para o sacerdote? Ele não conhece. Irmãos e irmãs, nem todos. Eu sei que muitos de vocês encontram dificuldades nas suas paróquias em relação quando é a questão da propagação do culto à misericórdia. Mas por que isso? Mas por que o sacerdote não aceita
mas porque ele não conhece. Muitos dos meus irmãos sacerdotes não conhecem. É diferente quando o sacerdote conhece, ele vai, ele apoia, ele participa das reuniões, ele vai para o momento de oração, se o apostolado faz um momento de adoração, ele está ali presente, ele incentiva a festa da misericórdia. Agora, se ele não conhece, se ele nunca ouviu falar, ele nunca leu o diário, como é que eu vou querer que ele saiba disso, aquilo que eu já sei, daquilo que eu tenho conhecimento? E Jesus insiste para a Faustina, fala aos meus sacerdotes, porque o começo, o princípio dessa propagação deve partir daquele que está ali na frente, do chefe. Ah, mas o padre não tem atitude. O que é que eu... Bom, se o padre não tem atitude na minha paróquia, eu não vou ficar calado. Ah, mas ele não aceita, eu vou começar a preparar os meus santinhos também, que o nosso povo, graças a Deus, ele gosta. Às vezes você entra na igreja, tem muitos santinhos. Quando você vê, já não tem mais nenhum, porque alguém vai lá, pega, leva em grande quantidade e as pessoas distribuem. Depois, nos encontros seguintes, vocês vão estar tratando dos outros temas sobre a urgência da proclamação, aí depois os meios de proclamar misericórdia divina, o terço, a festa da misericórdia, né? Então, assim, se não tem atitude, mas eu vou falar, eu não vou ficar calado, mas eu espero por aquele que tem a missão de ter a iniciativa, mas se ele não faz, eu faço. Mas, padre, meu padre não me apoia em nada, então faça alguma coisa, você tem redes sociais, então usa meios que você tem. Se meu padre não fala, mas eu vou falar porque eu sou batizado. E às vezes nós colocamos tudo para o que o padre faça, não? Porque o padre tem, mas se ele não fala, se ele não me apoia, eu arrumo os meios que eu tenho. Eu tenho condições de mandar preparar os santinhos com a novena da misericórdia, com o terço, com algum outro tipo de oração no diário, falando de uma forma resumida sobre os meios de propagação, né, sobre o terço da misericórdia, então eu mando fazer. Né? Eu deixo na porta das igrejas, toda a diocese geralmente tem aquela igreja que é mais visitada pelo povo, que as pessoas vão, às vezes é um santuário, então deixa ali, não precisa nem você estar distribuindo, né? Você anda na sua bolsa, se você encontra às vezes alguém no ônibus, que você percebe que é um católico, que não vai jogar fora, você dá. Às vezes as pessoas precisam de um santinho para olhar, para ter, basta estar a frase lá embaixo, Jesus, eu confio em vós. Então nós temos esses meios. E depois Jesus vai dizer, na realidade já estou até falando, no 998, faz tudo o que tiver ao teu alcance pela obra da minha misericórdia. O que é que está ao meu alcance hoje? Hoje nós temos muitos meios que nós podemos utilizar, né? Nós não estamos ali impedidos, né? Graças a Deus que nós temos essa liberdade. Se você tem grupo do WhatsApp, evangelize com a misericórdia. Às vezes nós colocamos muitas coisas que não são importantes, às vezes nós pegamos isso, dali, daquilo. Não, fala da misericórdia. Se teu grupo é da misericórdia, não fica colocando coisas que é lá da outra pastoral, da pastoral da criança, da pastoral da pessoa idosa. O meu grupo, da minha diocese, ninguém posta nada, porque só quem vai postar sou eu. Se querem postar outra coisa, às vezes esse grupo da misericórdia, que é a nível de Brasil, né, os amigos da misericórdia, as pessoas postam lá muitas coisas ali que você não consegue acompanhar. É tanta coisa no grupo que o essencial da misericórdia às vezes se perde, porque quando você vai chegando uma mensagem atrás da outra. Então, seu grupo da misericórdia, fale da misericórdia. Seu grupo da catequese da sua paróquia, catequese da paróquia. Seu grupo do apostolado da oração, só apostolado da oração. Então, vamos usar os meios que nós temos. Jesus diz, faz tudo o que tiver ao teu alcance. Eu estou dando à humanidade a última tábua de salvação. E eu preciso colaborar com Jesus para que a humanidade possa ter acesso a esta tábua de salvação. Eu preciso. Eu não devo ficar compartilhando coisas políticas, coisas que vão gerar polêmicas nas redes sociais. Tem coisas que eu devo evitar, não vou ser causa de confusão, de briga, então não vou compartilhar. Então, tem coisas assim que a gente deve evitar. Fala da misericórdia, fala um pouco mais, você que é apóstolo da misericórdia, você tem tanta coisa, pega o Diário de Santa Faustina, escaneia. Se você tem, às vezes você coloca ali na internet, pesquisa algo, você já está lá o texto do diário, precisa ler, é lógico, porque às vezes está um pouco deturpado, ou às vezes já não está atualizado, mas você precisa, compartilha com alguém.
Às vezes tem pessoas que dão até testemunho, poxa, você enviou aquela mensagem, eu estava passando por um momento tão difícil, foram palavras que alcançaram o meu coração. Então, é necessário que nós possamos contribuir com isso. Faz aquilo que está ao teu alcance à noite. Em vez da pessoa ficar assistindo novela, outro tipo de programa, não. Pega um texto do diário, compartilha com seus amigos nas redes sociais, divulga mais. Nós precisamos falar mais da misericórdia. Tem pessoas que têm necessidade, às vezes pessoas que nunca ouviram, e desperta a curiosidade. Às vezes está escrito ali diário, a pessoa começa a... Mas o que é esse diário? Tem pessoas que não têm um diário nas casas, não. Nunca ouviram falar desse diário de Santa Faustina. Então, faça com que o diário, os escritos de Santa Faustina sejam conhecidos. Então, vamos continuar a leitura. Parágrafo 1074. Jesus diz a Santa Faustina que completará a obra de divulgação que ela não conseguir completar. Pede que a humanidade sofredora se aconchegue ao seu coração e receberão o amor e a paz. Que a confiança em Jesus cobrirá as almas de graças que se irradiarão às outras almas pela sua imensidão. Vamos parar primeiro nos 1074. Jesus diz para Santa Faustina que minha filha, faz o que está a teu alcance pela divulgação da misericórdia. Nem tudo aquilo nós podemos fazer. Nós contribuímos, nós fazemos, mas Jesus ele dá uma palavra nesse 1074, eu completarei o que não conseguirás. E Santa Faustina realmente não conseguiu. Ela participou da festa da misericórdia, recolhida no seu coração. Ela não viu a congregação nascer. Ela não viu o apostolado da Divina Misericórdia. Ela recebeu do Beato Miguel Sopótico os santinhos, né, que ele mandou imprimir, né, que foi divulgado também na congregação. Festa da Misericórdia, aprovação do culto da misericórdia, Santa Faustina não viu. Mas ela contribuiu. Então, aquilo que nós não conseguimos fazer, a obra não é nossa. E a obra não sendo nossa, mas Jesus ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos. Nós lançamos a semente. Talvez você pense, mas eu já falei para tantas pessoas da misericórdia, não valorizaram, às vezes até mesmo no nosso grupo, no nosso apostolado. Mas você fez o principal. Você jogou a semente. E essa semente, talvez, ela tenha dificuldade para crescer, para se tornar uma grande árvore, porque a pessoa que recebeu a semente ainda estaria um pouco caminhando lentamente. Mas essa semente, ela tende a crescer, mas pelo menos você fez a sua parte. Você falou, você anunciou. O mais importante é isso. Não deram muita atenção, mas eu falei. Então, a pessoa recebeu, ótimo. E vamos deixar que a ação de Deus possa trabalhar na vida desse irmão, dessa irmã. A ação de Deus, o tempo de Deus vai ser diferente do nosso. Muitas vezes nós ficamos frustrados, porque nós fazemos um trabalho de divulgação da misericórdia e queremos que todo mundo mude de vida rapidamente. Não, é tudo um processo. E a misericórdia, o processo da misericórdia é lento. Jesus começou a falar para Santa Faustina, ela faleceu em 1938, a festa, a sua canonização aconteceu no ano 2000, no dia 30 de abril do ano 2000. Então, é todo um processo. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Mesmo sendo da vontade de Deus. A divulgação do culto da misericórdia, falar ao mundo da misericórdia, era a vontade de Deus. Beato Miguel Sopótico, Frei András, encontraram muitas dificuldades. E muitos outros hoje ainda encontram dificuldade. Às vezes nós queremos implantar o apostolado numa paróquia, numa capela. Às vezes nós encontramos inúmeras dificuldades, mas isso faz parte da realidade. Precisamos saber esperar o tempo oportuno que Deus vai agir nos corações dos nossos irmãos. Tudo está nas mãos de Deus. Continuemos a leitura. Diário 1075. As almas que divulgam o culto da minha misericórdia
Eu as defendo por toda a vida, como uma terna mãe defende o seu filhinho. E na hora da morte, não serei para elas juiz, mas sim salvador misericordioso. Nessa última hora, a alma nada tem para sua defesa, além da minha misericórdia. Feliz a alma que durante a vida mergulhou na fonte da misericórdia, porque não será atingida pela justiça. Esse parágrafo 1075, eu faço uma pergunta para você guardar no seu coração. Você acredita nas promessas de Jesus? Você que é devoto, você que propaga, é muito importante isso. Jesus está falando às almas que divulgam o culto da minha misericórdia. Você é essa alma. E você deve ser essa pessoa que acredita. Eu as defendo por toda a vida como uma eterna mãe que defende seu filhinho. E o que é que nós sentimos pavor na hora da nossa morte? Mas nós devemos confiar em Jesus. Mesmo diante dos nossos pecados, mas eu confio que eu tenho um Salvador, que Ele vai me salvar, que Ele vai me dar a graça do arrependimento. É necessário uma confiança e uma entrega. Eu anuncio, mas eu me entrego totalmente. Venha o que vier, depois de tudo, pode vir perseguição, pode vir calúnias, injustiça, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. As almas divulgadoras da minha misericórdia, isso é muito lindo, é esperançoso para nós, eu mesmo cuido delas. E Ele não é um juiz severo, mas é um juiz salvador e misericordioso. Guardemos isso no nosso coração. Às vezes, quando nós ficamos temerosos, com medo, quando as dificuldades começam a aparecer no nosso grupo, no nosso apostolado, é necessário termos essa convicção. Jesus está comigo. Se eu fui chamado para anunciar a obra da misericórdia, essa obra não é humana, essa obra é divina. Essa obra não é minha. Essa obra não era de Santa Faustina, não era do Beato Miguel Sopótico, daqueles que nos antecederam, que anunciaram, do Papa São João Paulo II, que iremos celebrar a sua memória litúrgica agora, dia 22, sexta-feira, mas essa obra é de Deus. Então, se a obra é de Deus, ela vai para frente, ela pode encontrar dificuldades. Tanta dificuldade aparece nos nossos grupos, às vezes briga, fofoca, confusão, mas depois tudo vai caminhar porque não é o meu desejo, não é desejo do meu irmão, mas é da vontade de Deus. Podemos encontrar inúmeras dificuldades, às vezes falta de apoio dos sacerdotes, do bispo, mas a obra vai para frente. E nós devemos ter essa certeza. Eu divulgo e nós precisamos divulgar mais ainda, como eu já disse. Não se canse de divulgar, não se canse de falar. Fala ao mundo da minha misericórdia. Continuemos. Parágrafo 1190. Jesus diz que mais que todas, as chagas do seu coração é uma fonte insondável de misericórdia, que as chamas de compaixão lhe queimam e que deseja derramá-las nas almas humanas. No diário 1521, diga aos sacerdotes que diante de suas palavras sobre a minha misericórdia, as almas empedernidas se arrependerão. Os que assim o fizerem terão um poder extraordinário, suas palavras serão ungidas, e eu tocarei os corações daqueles que eles falarem. Diário 1540. Todas as almas que louvarem minha misericórdia e divulgarem a sua veneração, estimulando outras almas à confiança na minha misericórdia, essas almas, na hora da morte, não sentirão pavor. A minha misericórdia as defenderá nesse combate final. Esses 3 últimos parágrafos do Diário de Santa Faustina. Primeiramente, vamos ficar no 1521. Minha filha, não te canse de divulgar a minha misericórdia. Você acha que você já divulgou bastante a Divina Misericórdia? Você já deu quadros para as pessoas da Divina Misericórdia? Você já distribuiu santinhos? Você já fez obra de misericórdia espiritual, corporal? Isso é muito pouco. Você precisa fazer mais ainda. Mas, padre, eu já fiz muita coisa, eu já tenho idade avançada, eu já tenho dificuldade. Não imponha limites para a bondade de Deus. Você pode fazer muito mais. Você pode rezar.
também para que mais almas possam voltar o seu coração para a misericórdia. Você pode contribuir muito mais ainda, mas a festa da misericórdia na minha paróquia foi implantada, eu já me esforcei. Você precisa continuar. E Jesus diz: não te canse de divulgar minha misericórdia, com isso consolarás com o meu misericordioso, a minha misericórdia consolarás, com isso meu coração, que arde com as chamas de compaixão para com os pecadores. E ele volta a insistir: diz aos meus sacerdotes que os pecadores empedernidos se arrependerão diante das palavras deles. Irmãos e irmãs, essa palavra que Jesus diz para os sacerdotes, não tenhamos dúvida. Os pecadores empedernidos diante das palavras deles, quando falarem da minha insondável misericórdia, da compaixão que tenho para com eles no meu coração, aos sacerdotes que proclamarem e glorificar a minha misericórdia, daria um poder extraordinário. E realmente eu posso testemunhar isso para vocês. Então, continuemos com a nossa missão de falar da misericórdia. Incentive também vossos sacerdotes. Façam com que eles possam também conhecer um pouquinho mais, né? Sejam pacientes. Às vezes o sacerdote ainda não aceita muito bem. Dê um diário de presente. Eu sei que você já fez isso, né? Dê uma estola de presente, uma casula, se você tem condições para fazer isso. No aniversário do sacerdote, faça uma coleta no grupo. Vamos dar uma casula da misericórdia. Vamos dar uma estola para o nosso sacerdote, para que ele possa também se entusiasmar. E, às vezes, o que é muito importante, a nossa visão. Quando você olha para o quadro da misericórdia, às vezes você não precisa nem falar nada. Você que trabalha em alguma instituição, em algum local que você tenha acesso, que você possa colocar uma estampa, um quadro da misericórdia, coloque. Às vezes basta a pessoa olhar. Aqui a casa é muito grande, tem as salas de encontro, né? E em diversos lugares tem um quadro da misericórdia. Não precisa nem falar, mas a imagem fala por si mesma. E às vezes quando você vê já pessoas rezando ali diante daquele quadro. Mas é necessário que você possa fazer a sua parte. Na sua casa, em vez da televisão estar no centro da casa, que geralmente acontece isso, você prepara todo um lugar ali especial para a sua televisão, coloque o quadro. Não sei se todos vocês têm um quadro da misericórdia na casa. Às vezes você compra um quadro desse tamanho, um quadro minúsculo, que ninguém vê nada. Compre um quadro grande. Coloque na sua sala para quando as pessoas chegarem, as visitas, seja católicas ou não, elas possam ver. Às vezes você não precisa nem falar nada. Deixa que a imagem fale por si mesma. Você vai estar evangelizando. Você vai estar propagando a misericórdia. Você vai estar contribuindo com aquilo que Jesus disse para Santa Faustina e por meio dela para todos nós. Fala ao mundo da minha misericórdia. Lá no seu trabalho também, na sua sala, não tenha vergonha. Às vezes o católico ele tem vergonha. Coloque uma imagem lá da misericórdia, coloque um quadro bem grande atrás da sua cadeira, que as pessoas possam ver. Não sei se vocês estão conseguindo olhar esse quadro que está aqui. Ali na minha frente tem mais dois, tem mais um outro aqui na parede. Então, coloque para que as pessoas, quando entrarem na sua sala, não sei qual é a sua profissão, se você é médico, se você trabalha em escritório, coloque. Alguém vai chegar lá no seu departamento de trabalho e vai olhar para o quadro. Vai ver que tem uma imagem e que essa imagem é de Jesus. Vai olhar, pode não entender nada, não saber o que é os raios, não saber por que Jesus está com a mão levantada, mas ele vai saber pelo menos uma coisa, que você acredita em Jesus. Então, contribua. Tem alguém lá na sua instituição, você que trabalha na sua paróquia, que não tem um diário, se você tem condição, dê de presente. A gente dá tantas coisas quando alguém celebra aniversário, dá roupa, dá outras coisas, não compra um diário e dê para a pessoa. Não custa lançar semente. Aquela pessoa, às vezes, pode pegar o diário que você deu de presente e ler. Ou não.
mas você fez a sua parte. Se vai ler ou não o diário, isso não importa, tá? Mas faça a sua parte. Às vezes a gente dá outros presentes, né? Dê um diário para a pessoa. Tantas pessoas evangelizam. Eu conheço uma senhora que é do nosso apostolado, que trabalha em Belém. Ela presenteou uma irmã evangélica com um diário. E o que a evangélica fez? Ela leu. Tem uma senhora que trabalha aqui próximo na feira. Ela é de outra religião, mas é devota de Santa Faustina. Ela está lá com a Bíblia dela e o diário. Aí eu tenho um livrinho, né? Eu vendo ela assim, toda coisa, dei também um livro de oração para ela, e ela lê. Tá? Então, às vezes, tem pessoas que não têm acesso ao diário, mas se eu divulgo o diário, não estou falando aqui só do diário, né? Mas outros livros que você tem, que fala da misericórdia, tá? Divulgue, fale do texto também. Tem pessoas que passam por momento de tribulação, então dê um texto, reza o texto da misericórdia. E geralmente as pessoas pensam, eu devo rezar só 3 horas? Reza a hora que você quiser. Não imponha limites para a misericórdia de Deus. Reze 3 horas da tarde, 5 da tarde, às 22 horas antes de você dormir, a hora que você quiser, reze o texto da misericórdia. Leia o diário, leia a palavra de Deus. Assim você vai estar contribuindo com os pedidos que Jesus fez insistentemente para Santa Faustina. Fala da minha misericórdia. Anuncia. Se o teu sacerdote não contribui com a divulgação na sua paróquia, com o seu apostolado, reze por ele. Não fale mal. Reze pelo seu pároco, pelo seu vigário, pelo seu bispo, para que eles possam também se tornar esses grandes propagadores da devoção à divina misericórdia. E faz tudo o que está ao teu alcance para que a misericórdia seja conhecida. É a última tábua de salvação, conforme nós vemos aqui no texto. Faça a sua parte, eu faço a minha, e assim a gente vai construindo uma sociedade voltada para a divina misericórdia. Deus seja louvado em sua infinita misericórdia pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Padre Edileno, muito obrigada. A gente ficaria aqui a noite toda ouvindo o senhor, viu? E a gente tem assim, depois nós vamos colocar no nosso grupo também as nossas experiências, os nossos testemunhos, né? De tudo isso que o senhor falou, e quanto tudo é muito pouquinho, porque nós temos que fazer muito mais. Eu vou chamar agora a Vera para poder fazer a nossa partilha. A Vera é a primeira, né, Vera? Sim, o que boa podemos... noite. Isso. Você tem na base de 3, 4 minutos para falar, ok? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, mais uma vez, de contribuir para a formação. E parabéns ao Padre Edileno, que respondeu com muita confiança à divulgação da misericórdia. E quase que até as respostas da pergunta que me cabe a partilha. Bom, vou ser bem objetiva, tá? Individualmente, acredito que a gente deve rezar ao Espírito Santo para nos inspirar como divulgar a misericórdia. Pequenos gestos simples, como caixinhas de fósforo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, caixinhas de fósforos, tá? Coloca dentro da caixinha de fósforo uma mensagem de Jesus misericordioso, tá? E deixa dentro da bolsa. Se surgir oportunidade, qualquer pessoa que Jesus colocar no teu caminho, tu oferece. Aí já começa uma pequena divulgação da misericórdia. Então, a minha sugestão é que no Natal a gente faça pequenos kits, acrescentando uma velinha, um frasquinho de água benta e distribuir às pessoas. Pequenos gestos. Novenas, como o padre já falou, santinhos de Jesus, terço, buscar informação na misericórdia, quadros, né? Enfim, pequenos mosquitinhos com mensagens citadas no diário, para que oportunamente em congressos ou em retiros a gente possa divulgar a palavra da misericórdia, deixando que o Espírito Santo escolha a mensagem certa para aquela pessoa que a gente vai alcançar essa pequena mensagem. Indicar também o filme de Santa Faustina, até mesmo reunir pessoas nas residências ou igrejas para passar o filme a quem não tiver televisão em casa. Isso eu vejo individualmente que nós podemos fazer.
Agora, em grupo. É muito importante isso que eu vou falar. Em grupos de apóstolos. É urgente, Jesus nos pede a adoração eucarística com o terço meditado nas intenções do coração imaculado de Maria. Penitência uma vez por semana nesta intenção. Visita aos hospitais, aos doentes, às pessoas idosas sem família, oferecendo esse gesto caridoso pela conversão dos pecadores pela misericórdia. Celebrar uma missa nessa intenção uma vez ao mês, chamando os jovens a rever a missa como caminho, verdade e vida. Divulgar os sacramentais nas famílias, água benta, palma benta, terço, escapulário e medalha de São Bento. Falar sobre a importância da confissão. Buscar a misericórdia no dia a dia, preparando o caminho para Jesus misericordioso. Buscar a contemplação interior no silêncio através de Maria, para deixar Jesus falar aos nossos corações. Conscientizar os jovens, não temendo abordar sobre seus vícios, suas angústias, pois necessitam ser curados para que realmente as ideologias não desvirtuem os mandamentos de Deus e para que realmente o aborto seja banido o mais urgente possível das mentes que não têm consciência deste pecado onde Jesus carrega como uma das maiores cruzes da humanidade. Procurar os sacerdotes para termos apoio na divulgação da misericórdia, sem abolir a liturgia da igreja, onde muitos se desculpam para não divulgar, e sim devemos acrescentar a importância do pedido de Jesus de divulgar a misericórdia. Concluo, observando que o mais urgente é unirmos nossas forças para divulgar a misericórdia aos jovens, preocupação que o próprio Papa São João Paulo II não poupou esforços para atrair os jovens para a igreja. Cito um pequeno grupo de jovens, idade de 13 a 20 anos, aqui em minha cidade, onde um jovem iniciou a ensinar a rezar o terço online. Mas o mais interessante é que não sabiam rezar uma Ave Maria. Então ele colocava na tela para os jovens aprender a rezar uma Ave Maria. E a intenção para esse chamamento foi para o fim da pandemia. Muitos aderiram, convidando até os próprios pais para rezarem o terço. Num segundo momento, ele começou a falar sobre os mistérios, porque os jovens não sabiam que dentro do terço se medita os mistérios da vida de Jesus, até entender o rosário. E no mês, que tem 5 domingos, ele começou a ensinar outros terços. E aí houve oportunidade de divulgar o terço da misericórdia. Me falava esse jovem, com a juventude dessa faixa de idade, não podemos insistir que saibam do dia para a noite tudo, mas atraí-los e ensiná-los a amar a rezar, para não abandonarem o percurso que Deus planejou para cada um. Temos que ser pequenos instrumentos, fazendo nossa parte, como o padre Dileno falou, mas é Deus que fará a obra. Devemos combater as armadilhas que o mundo apresenta aos jovens, iludindo-os a uma felicidade ilusória. Vamos pensar em colocar essa sugestão em prática? Quem sabe um congresso de misericórdia para os jovens? Então, essa é a minha partilha de hoje. Que vocês pensem sobre isso que eu coloquei, principalmente a segunda parte, que cabe aos apóstolos eucarísticos, aos grupos, né? E à própria igreja, porque assim, é urgente. Nós já estamos na caminhada, mas o que estamos fazendo para esses jovens que, conforme esse pequeno grupo, nem uma Ave Maria sabiam rezar? Amém, amém, Vera. Obrigada, querida, muito obrigada, viu? Foi muito pontual, muito bem colocado, viu, Vera? Muito obrigada. Eu chamo Claudinei
para fazer a segunda partilha nossa, a Divina Misericórdia é conhecida em nossa comunidade, como aumentar essa divulgação atendendo ao pedido de Jesus Misericordioso. Claudinei, você tem 3 minutos. Boa noite, Afif, coordenação, sua bênção, Padre Edileno, foi muito bem colocado, muito bem explanado já, né? Então a gente não tem, assim, necessidade de falar tanto mesmo. Sua bênção, Padre Marcos, se estiver na sala. Eu sou Claudineide Rosana, do Cenáculo Anjos da Misericórdia, aqui da Diocese de Presidente Prudente, pertinho de Maringá, onde a nossa amiga fez a leitura aí, né? Estamos unidos aí sempre em oração e de forma que a gente possa divulgar a misericórdia. A Divina Misericórdia, o que eu percebi na minha comunidade, quem trouxe o cenáculo da Divina Misericórdia para a minha cidade acabou sendo eu, né? Eu comecei a estudar em outro lugar, o cenáculo, e acabei trazendo para a nossa comunidade aqui. E o que eu percebi quando eu comecei os trabalhos é que havia muitas pessoas na comunidade que rezavam o terço da misericórdia, algumas pessoas tinham o quadro da misericórdia, muitas pessoas já ouviram falar no Jesus misericordioso, mas não faziam uma conexão da devoção, da espiritualidade. Então muita gente tinha a prática de rezar o terço, mas não fazia essa conexão com a espiritualidade da Divina Misericórdia. Então acaba o terço sendo muito conhecido e muitas vezes as pessoas não associando a Santa Faustina, ao diário e toda a história da devoção da Divina Misericórdia. Então nós precisamos, eu creio que o principal ponto aí para contribuir é criar mais cenáculos de estudo, né? Quanto mais as pessoas estudarem, quanto mais elas conhecerem a devoção, a espiritualidade, muito mais elas vão praticar todos os exercícios espirituais que a devoção tem, e com mais conhecimento e com mais paixão, com mais amor, né? Eu mesmo sou testemunho disso, porque eu recebi na porta da minha igreja, na minha comunidade, há muitos anos atrás, o folder de Jesus Misericordioso, né? O Jesus Misericordioso impresso no papel. E não conhecia a devoção, não conhecia os exercícios espirituais, não conhecia o terço. E eu guardei aquela imagem por muitos anos. Por alguns anos eu guardei aquela imagem por pura ignorância mesmo, de não conhecer a devoção. E a primeira vez que eu tive contato com o terço da misericórdia também, eu não conhecia aquele terço. E uma amiga, né, durante uma procissão, ela começou a rezar o terço, e aí eu comecei a prestar atenção que aquele terço era diferente, e já me chamou muita atenção aquele terço, e aí a partir de então eu comecei a pesquisar, querer saber o que era, de onde ele vinha, e aí sim eu associei a imagem que eu tinha ganho alguns anos atrás. Aí sim eu fui dar valor a tudo isso, né? A imagem, o terço. Então nós precisamos realmente divulgar com muita força, como Jesus já diz a Santa Faustina: não se canse de divulgar, faça tudo que está a seu alcance, porque o resto é comigo, o resto eu vou fazer. Mas nós precisamos muito mais do que, assim, além do terço, além dos santinhos, além das imagens, levar as pessoas a estudar também, a conhecer profundamente a espiritualidade da Divina Misericórdia, não ficar apenas no terço, não ficar apenas na imagem de repente, né? Ou na festa da misericórdia, muitas vezes participa uma vez no ano e não volta mais para trabalhos da Divina Misericórdia. Então aqui na nossa comunidade, graças a Deus, a gente já instituiu, né, a novena, a festa. Muitas pessoas começaram a adquirir o quadro, nós temos uma grande participação nos eventos, né, da Divina Misericórdia aqui, e temos também uma dádiva que Deus nos deu, que é a 3 Horas da Misericórdia, que é um evento nosso aqui, e que é muito, muito querido pela comunidade, graças a Deus. Então nós precisamos levar as pessoas a se aprofundarem
na Divina Misericórdia, como o Padre Edileno muito disse, com a nossa vida, principalmente dando exemplo, sendo misericordioso, praticando as obras e levando esse Jesus aos corações. Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém. Muito obrigada, Claudinei. Que bom te ouvir, viu? É uma experiência muito grande que vocês têm aí. O Padre Edileno, eu devolvo a palavra para o senhor, se o senhor quiser fazer o fechamento do assunto, depois nós vamos atrás dos nossos coordenadores, do Padre Marcos. Fique à vontade, Padre Edileno. Certo, obrigado. Né? Então, assim, né, fico contente tanto com a resposta à partilha da letra A como da letra B, né? Aquilo que os grupos também já fazem pelo Brasil afora, né, divulgando a Divina Misericórdia, né, essa caixa de fósforo, é muito interessante, e é sempre bom você ter algo para oferecer em relação à Divina Misericórdia. Sempre é importante você ter alguma coisinha ali para que alguém possa receber aquilo que ainda não tem, né? Então, você é um meio que Jesus utiliza para que possa chegar, seja através da caixinha de fósforo, seja de um texto, seja de um trecho do diário, né? Às vezes você vai em alguns lugares, as pessoas dão um pequeno trecho ali do diário, você leva, você pega aquela palavra para você viver no dia a dia ali, durante o dia, né? É muito importante esses meios que vocês vão fazendo, e também o Claudinei falava sobre a hora da misericórdia, também se você puder, às vezes 3 horas da tarde as pessoas pensam que é difícil, não, mas o sol é muito quente, mas dá para se reunir. As pessoas não têm limites quando amam Jesus, elas vêm, elas vão para a capela, né, pelo menos uma vez na semana, é muito importante. Geralmente aqui nós nos reunimos na sexta-feira, né, às 3 horas da tarde pontualmente. Quando falta 5 para as 3 eu começo colocando as intenções do grupo, e incentivar, né, isso depende de cada um de nós. Incentive a hora da misericórdia, o texto, os meios que você tiver de divulgação, de propagação do culto à misericórdia, você vai estar atendendo aos pedidos de Jesus, né? E essa missão está nas nossas mãos, não está mais na mão de Santa Faustina, nem do Beato Miguel Sopótico, nem de São João Paulo II, mas hoje a missão está na nossa. É responsabilidade minha e de você, aonde quer que você esteja, na sua paróquia, no seu grupo de oração. Não perca a oportunidade, festividade do padroeiro, que dá muita gente, muitas missas. Mande fazer alguma coisa para você divulgar da misericórdia. Às vezes uma camisa. Se tem um sorteio, faça um sorteio de uma camisa com a estampa de Jesus Misericordioso, de Santa Faustina. Faça algo que você possa estar comunicando a mensagem da misericórdia. Sejamos fiéis a Jesus, ao compromisso que cada um de nós recebemos, né? Deus nos chamou para essa missão, então vamos levar esta missão até o fim. Continue divulgando. O Claudinei falava que ele não conhecia o texto, mas alguém deu para ele. Então, esse alguém pode ser eu e você também. Muitas pessoas ainda não conhecem o texto da misericórdia, né? Então, divulgue o texto, o que você puder divulgar, a novena, os meios que nós temos, contribua. Faça com que Jesus possa ser mais conhecido, mais amado, e que a misericórdia também, né? O desejo de Jesus, ele diz no diário que é a última tábua de salvação, e você pode estar contribuindo com a salvação de uma alma, que necessita muito conhecer a mensagem da misericórdia, a mensagem do Evangelho. Amém, Padre, muito obrigada. Deus abençoe muito o senhor, Deus lhe pague por isso, amém. Viu? O Ivo, o Padre Marcos está na sala? Está sim, Fifi. Padre Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Eu sei que você já está aí faz tempo, é que não estou enxergando os nomes aqui. Se o senhor quiser falar alguma coisa... Sim, só quero cumprimentar vocês, a você, a Fifi, por organizar este encontro de formação, a Padre Edileno, pela contribuição maravilhosa, a Vera Maria, também a Ney. Entrei no finalzinho, desculpem, mas tive missas e novena do Perpétuo Socorro, etc. Mas muito obrigado a todos pela participação. Que Deus abençoe a todos. Amém. Para nós, Sônia, depois nosso padre vai dar a bênção para nós, tá bem, Sônia?
Tá bom, Afife. Por favor, querida. Como apóstolos da Divina Misericórdia, nós somos chamados a obras de misericórdia e a reparação. Reparação, eis a nossa vocação. Reparação, eis a nossa vocação. Obras de misericórdia que nascem do coração, no entardecer da vida, elas nos julgarão. Alimentar quem tem fome e saciar quem tem sede, dar de vestir ao irmão, eis a nossa vocação. Acolher o estrangeiro, visitar os enfermos, libertar os cativos e sepultar os mortos. Reparação, reparação, eis a nossa vocação. Aconselhar o indeciso e ensinar quem não sabe, corrigir o irmão, eis a nossa vocação. Aconselhar os aflitos e perdoar as ofensas, suportar os difíceis, orar por vivos e mortos. Reparação, reparação, eis a nossa vocação. Reparação, eis a nossa vocação. Obras de misericórdias que nascem do coração, no entardecer da vida, elas nos julgarão. Ótimo, Sônia, muito obrigada, querida. Sabe, eu não tenho palavras para explicar para dizer todo o nosso agradecimento. Padre Edileno, Padre Marcos, Vera, Claudinei, a Vânia, Célia, a Joana, a Ruth, todos vocês fizeram a pedrinha que hoje está formando essa coisa tão linda que foi o nosso Cenáculos. Só Jesus para saber agradecer para vocês, porque eu não sei agradecer o suficiente. Padre Marcos, o senhor nos dá a vossa bênção, Padre? Eu peço que Padre Edileno, por favor, dê-nos bênção. Certo, com certeza. Agradecer a Deus por este momento, pelo nosso encontro, que o Senhor continue nos ajudando na nossa missão, na nossa vocação, ajudando nossas famílias também, e que por intercessão de Santa Faustina, de São João Paulo II, o Senhor nos abençoe, nos conceda cada dia mais a graça de podermos sermos os propagadores da sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. Pode todo mundo abrir os microfones agora, falar. Um abraço para todos. Deus abençoe. Amém. Abraço. Muito obrigado, Edileno, muito obrigado pela participação no Congresso. Parabéns. Muito obrigado. Padre. Deus abençoe. Primeira vez que você veio ficar tão bonito. Parabéns, Sônia. Parabéns, Silvio. Tchau, minha irmã. Boa noite a todos, na paz e misericórdia do Senhor. Benção para o Edileno, benção para o Marcos. Deus abençoe a todos, gente. Muito obrigada. Deus abençoe você também, Afife.